Olá, meu nome é Malu e hoje eu estou aqui com o Eduardo Câmara Lopes, também conhecido como X, Managing Director na Itaú Asset, para darmos uma introdução rápida, em menos de 5 minutos, do que é Asset Allocation. X, vamos lá, explica pra gente, o que é Asset Allocation? Oi, Malu. Asset Allocation é o nome que a gente dá para a construção de um portfólio, ou se você quiser uma carteira, de maneira diversificada, considerando diferentes classes de ativos. Quando a gente desenha a alocação de um portfólio, a gente considera a expectativa de retorno de um ativo daquela classe, o risco ou a volatilidade desses ativos e a correlação entre eles de maneira que a gente possa maximizar a relação entre retorno e risco de maneira bastante balanceada, né? A gente pode maximizar um retorno considerando um certo nível de risco, ou a gente pode minimizar o risco considerando um retorno alvo, por exemplo, de algum investidor que tem uma meta atuarial. O conceito importante aqui é a diversificação, porque quanto mais você diversifica, aproveitando as correlações dos diferentes ativos, mais você consegue maximizar essa relação. Entendi, X. E por que o investidor tem que ter esse conceito no radar na hora de investir? Bom, Malu, é o seguinte, com CDI acima de 10%, estava cerca de 14% há uns 4 anos atrás, a gente não precisava pensar em portfólio porque a gente investia propriamente dita no CDI. Só que agora mudou, com juros baixos, né, o CDI a 2%, como ele está hoje, o CDI virou apenas uma gestão de liquidez e a gente agora, para investir, a gente vai ter que tomar mais risco, vai ser natural isso. E aí, a hora que a gente toma mais risco, a construção do portfólio fica mais relevante. E aí que entra a diversificação. Nessa nova realidade, a gente vai ver vai ser cada vez mais comum, tanto nos portfólios de indivíduos quanto de instituições, renda variável, por exemplo. Só que, no entanto, a gente também vai ver outros ativos que ajudarão a compensar e diversificar a concentração em uma classe de ativo, né? Então, assim, a gente vai ver mais ação, mas a gente também vai ver mais fundo multimercado, mais fundo ou crédito de high yield, por exemplo, né? Que são ativos que têm um comportamento diferente e exposição a fatores de risco diferentes do que ações, por exemplo. A ideia é que os diferentes ativos eles têm momentos bons e ruins em tempos diferentes e o portfólio, ao longo do tempo, vai ter um retorno mais suave. Assim, foi pensando nisso que a gente criou no final de 2019 o Carteira Itaú, que a gente monta este portfólio considerando as diferentes classes de ativos e as correlações e tenta diversificar, criando um portfólio que vai dar um risco e um retorno bastante interessante ao longo do tempo, como a gente já pôde observar, por exemplo, durante a crise do vírus agora esse ano. Você comentou sobre a importância da diversificação, né? E o investimento internacional faz parte disso, correto? Correto, Malu. Quando a gente pensa em diversificação, a gente procura olhar todas as classes de ativos e procura construir portfólios com ativos que têm correlações baixas e, se possível, até negativas, né? E aí o investimento internacional, por causa do componente do dólar, apresenta uma correlação baixa e muitas vezes negativas, né? O que ajuda muito na otimização do retorno ajustado ao risco. O que a gente observa é que, tipicamente, em momentos de aversão a risco, as bolsas caem e o dólar ele sobe contra o real e o contrário é verdadeiro. Quando a gente tem um apetite tem uma euforia, por exemplo, um apetite a risco grande, a bolsa sobe e o dólar cai contra o real. Então, eles apresentam um comportamento que, na composição, se torna bastante interessante, né? Não é à toa que o investimento internacional é uma parte importante do Carteira Itaú, que a gente desenhou aqui na Itaú Asset, né? E assim, é exatamente por isso que a gente desenvolveu uma versão internacional do Carteira Itaú, que é o Carteira Itaú Internacional, que nada mais é do que a alocação internacional do Carteira Itaú. Esse é um produto bastante legal, ele é assim, 100% comprado em dólar, né? E a gente recomenda ele para investidores que já estejam confortáveis com o portfólio que eles têm no Brasil, o portfólio doméstico, e querem diversificar apenas a parte internacional. Obrigada, X. Quer saber mais sobre Asset Allocation e nossos fundos de alocação? Confira em nosso site, itauasset.com.br. Até a próxima!